Olá pessoal, mais uma videoaula para o site ensinoeducação.com.br. Sou o professor Henrique e nessa aula de número 25 a gente vai fazer a resolução dos exercícios da aula 24, ok? Então se vocês acompanharem na aula 24, a gente fez a conversão do circuito lógico para a expressão lógica. Então vamos fazer a resolução dos dois exercícios propostos que foram passados nessa aula. Nosso roteiro é muito simples, vai ser a resolução do exercício número 1, logo em seguida do exercício número 2. E no final vamos fechar aí com um novo exercício proposto para uma correção aí por e-mail. Tudo bem? Então continue com a gente, vamos lá. Esse aqui é o nosso circuito número 1, né? A gente passou ele como exercício. Percebam que eu tenho as variáveis A, B e C e a saída que eu chamei de R, correto? Então nós temos aqui diversas portas lógicas conectadas entre si, né? Nós temos aqui a definição de um circuito lógico propriamente dito. Então, lembrando da metodologia da nossa aula 24, ok? Dá uma conferida lá antes de começar essa videoaula. Então, vamos analisar sempre o sentido de análise, como nós vimos, da esquerda para a direita, da entrada para a saída. Tudo bem? Próximo ponto que a gente vai fazer, vamos verificar e colocar dentro de cada porta lógica a sua representação na expressão lógica. De que forma? Essa aqui, por exemplo, é uma porta NAND. Ela é uma porta AND com uma inversão na saída, perceberam? Porta OR, símbolo de soma, porta AND, o símbolo de produto, e essa aqui é uma porta OR exclusivo. Se você não lembrou disso, dá uma lembrada nas videoaulas, as primeiras videoaulas lá da 13 até a 21, tudo bem? Sentido de análise da esquerda para a direita, cada porta lógica identificada pela sua respectiva representação na expressão. Joia? O que nós vamos fazer agora? Nós temos que definir as variáveis ditas intermediárias. Perceba que eu chamei aqui de x, w, y, z. Então, eu não posso chamar essas variáveis intermediárias aqui, ou secundárias, das variáveis de entrada, nem posso chamá-las da variável de saída. Eu não poderia chamar essas quatro variáveis de A, B, C ou R. Qualquer outra letra você poderia chamar. No caso aqui, eu chamei de x, y, w e z. Tudo bem? Próxima etapa da nossa análise. Vamos analisar as entradas de todas as portas. Então, perceba que a variável A está nessa porta NAND superior e também está nessa porta AND aqui, ó, próxima da XOR, né? A variável V, por sua vez, está na porta NAND superior e nessa porta OR. E a variável C está apenas nessa porta OR aqui embaixo. Perceba que aqui nós também temos a variável W, né? Ela tem uma conexão aqui, ó, para esta porta AND e para esta porta AND. Perceberam? Então, agora que a gente já definiu todas as variáveis de entrada e saída de cada porta, a gente vai conseguir analisar cada saída intermediária individualmente. Como é que se determina ela? Então, acompanhe aqui comigo. Ó. Por exemplo, a variável x ela é uma operação NAND de A e B. Perceba que eu tenho primeiro uma operação AND entre A e AND B. Na saída, nós fazemos a inversão de tudo, ou seja, a operação NAND. Então, aqui é a representação da nossa operação NAND. Se você não lembra disso, dá uma verificada aí nas aulas da 13 até a 21, tudo bem, pessoal? A gente falou aí das lógicas básicas, como a gente determina lá a sua representação na expressão lógica. Então, eu estou dizendo que a variável x agora é saída dessa porta e a variável a e b são entradas. Portanto, aqui eu tenho a operação a AND B, né? Esse produto interno aqui entre parênteses. Depois que eu faço o produto, eu tenho a inversão. Né? Então, aqui eu tenho a AND B, tudo complementado. Essa é a minha variável x. Tudo bem? Quem é a minha variável W? Acompanhe aqui, ó. A variável W é saída da porta OR. Quem são suas entradas? A variável B e a variável C. Portanto, W é a operação OR de B e C. Então, W é B ou C. Perceba que eu coloquei entre parênteses, né? Criem esse hábito, pessoal. Sempre que vocês forem retirar a expressão do circuito, todos os termos coloquem entre parênteses, porque aí você nunca vai errar na situação da operação lógica matemática, né? Que a gente vai ver lá quando for falar de álgebra de Boolean, tudo bem? Então, sempre tenha o hábito de colocar entre parênteses. Então, aqui W é a operação B ou C, está aqui representado, B ou C, tudo bem? Então, determinei a variável intermediária x, a variável intermediária W. Posso determinar y e z? Com certeza, né? Então, nossa variável y. Y é a saída dessa operação AND, que tem por entradas x e w, que já foram determinados, perceberam? Então, y é a operação AND de x, AND, w. Então, y é x, AND, w. Coloquei novamente entre parênteses aí para facilitar a nossa análise futura. Ok? E a última, variável z. Perceba que a variável z é saída dessa porta AND,
e tem por entradas A e W. Logo, Z é a operação A AND W. Tudo bem? E agora o mais importante, quem é a nossa variável R? A variável R é saída de uma porta XOR que tem como entrada Y e Z. Então, acompanhe aqui, variável R é a operação Y ou exclusivo Z. Perceberam? Sendo que Y nós já determinamos e Z também. Ok? O que está faltando agora? Percebam o seguinte, pessoal. A minha variável R está dependendo da variável intermediária Y e Z. Isso não existe. A minha variável X, W, essas variáveis, na verdade, não existem. Nós colocamos aqui para facilitar a análise. Lembrando que toda expressão lógica, a saída, só pode depender das variáveis de entrada. Lembre-se sempre disso, é muito importante. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o que nós chamamos de substituição, até que a minha variável R só dependa de A, B e C. Ok? Então, acompanha comigo aqui no próximo slide. Ó. Aqui eu peguei do slide anterior as variáveis intermediárias x, w, z, y e a variável r, que é o que eu quero determinar. Essas variáveis eu peguei do slide anterior, correto? Então, como o que eu quero determinar é a variável r, a gente vai analisar somente a saída. R é igual a y ou exclusivo z. Lembrando que a variável y nós já determinamos, está aqui, ó, x de w, e a variável z nós já determinamos também, a de w. Então, eu vou substituir no lugar do y, x de w, e no lugar do z, a de w. Tudo bem? Só fiz substituir, ó. Percebam que o sinal de ou exclusivo continua, ele não participa disso. Então, é y ou exclusivo z. Quando eu trago para cá, percebam que eu sou obrigado a colocar entre parênteses, pessoal. Por isso que é importante você, em qualquer conversão do circuito para expressão, sempre coloque o resultado entre parênteses. Aqui, eu não estou fazendo, se eu tirar o parêntese, eu estou dizendo para você que eu estou fazendo a operação W ou exclusivo A, o que é mentira. Eu primeiro estou fazendo o produto entre X e W, né, produto lógico X AND W, e o produto lógico A AND W. O resultado dessa operação aqui de dentro é que eu vou fazer o exclusivo. Tudo bem? Então, primeiro se resolve sempre lá pela matemática o que está dentro do parênteses, depois o que está fora, ok? Então, muito importante aí você colocar os parênteses para não se perder. Então, acompanhando aqui, ó, substitui no lugar do y, x AND w, que é o valor de y, já foi determinado, e no lugar de z, a AND w, que é o valor de z que já foi determinado também. Tudo bem? Posso parar por aqui? Claro que não, né? A variável a, tudo bem, é uma variável de entrada. Agora, x e w são variáveis que eu chamei de intermediárias, lembra? Eu preciso saber quem é x e quem é w, ok? Acompanhe comigo aqui então, ó. Variável x vai para cá, variável w vem para cá, e a outra variável w vem para cá. O símbolo de ou exclusivo continua, olha só, ele só desceu aqui, nada de anormal, né? No lugar das variáveis x e w, eu só fiz substituir os parênteses que já existem. Olha aqui, ó. A variável w é b ou c, aqui é b ou c, perceberam? O parêntese dela, ó, só fiz substituir no lugar. A operação AND aqui do meio continua aqui, não mudou. A variável x substitui tudo que estava aqui, ó. A AND B, tudo complementado, né? Operação NAND de A por B. Então, coloquei aqui. Esse parêntese mais externo aqui, ó, é esse mais por fora aqui, ó. Tudo bem? Ele continua, pessoal. Você não pode tirar ele. Então, eu só fiz inserir o parêntese do x e o parêntese do w. A operação AND continua a mesma. A operação ou exclusivo continua a mesma. Tudo bem? Muito cuidado com essa substituição para você não se confundir. Tudo bem? E aqui no segundo termo nós temos A AND W. Variável A é ela mesma. A variável W é B ou C. Então, descemos aqui a variável B ou C, entre parênteses novamente. Perceba que esse parêntese mais externo aqui, ó, ele permanece aqui do lado de fora. Tudo bem? Então, posso parar por aqui, pessoal? Claro que posso, né? Eu não tenho mais nenhuma variável desconhecida. Eu só tenho variável de entrada, ó, a variável A, variável B, B e C, A, B e C. Logo, o resultado dessa substituição fica. Perceba que eu coloquei de laranja os parênteses mais externos, né? Então, você primeiro resolve tudo que está dentro desse parêntese laranja, do lado esquerdo, resolve tudo que está no parêntese laranja do lado direito, depois faz a operação ou exclusivo. Ok? Então, ficou aqui, ó, a operação NAND de A por B, isso, operação AND com a operação B ou C. Resultado, vou fazer o exclusivo com
B ou C primeiro, que está dentro do parênteses mais interno, faço a operação AND com A, o resultado faço o exclusivo com o que der resultado daqui. Tudo bem, pessoal? Então, a partir do momento que você determina a variável de saída em função das intermediárias, você vai substituindo valores aqui dentro, é uma substituição imediata, até chegar na expressão completa do seu circuito lógico. Tudo bem, pessoal? Então, acompanhe aqui comigo lá o circuito e a sua respectiva resolução. Então, perceba que essas variáveis x, w, z e y, você pode até apagar agora, não faz mais sentido ter ela aqui. Não precisa dela aqui, ela só serviu para facilitar a nossa análise. Tudo bem? Se você não chegou até aqui, pessoal, não se preocupe, a gente vai fazer mais exercícios, é importante a gente exercitar isso, tudo bem? Vou passar mais exercícios no final da aula. Então, cuidado com isso aqui, ó. Lembrem-se, toda vez que você tirar qualquer expressão intermediária, sempre coloque entre parênteses. Não tem problema não, pode colocar. Existem situações que não precisa, mas mesmo assim coloque. Porque quando você trouxer isso para cá, perceba que aqui eu tenho a operação AND. Abre, fecha parêntese, B ou C. Se eu tirar esse parêntese branco daqui, ó, acompanha aqui no mouse, ó, eu vou ter a operação AND B, depois a operação OU com C. O que é mentira. Primeiro eu estou fazendo B ou C, o resultado eu faço AND com A. Ok? Então, a ordem das operações, que nem na matemática, varia que a operação dentro do parêntese ela tem prioridade, ela é executada primeiro do que a operação externa. Ok? Então, muito cuidado com isso aí. Ficou claro, pessoal? Aplicamos aí nossa metodologia, né? Analisar da esquerda para a direita, sempre. Atribuir o valor da expressão lógica de cada porta. Né? Pode colocar em cima mesmo, não tem problema. Atribuir variáveis intermediárias. Determinar quem são as entradas e saídas de cada porta lógica individualmente. E determinar as variáveis, né? X, W, Y, Z e principalmente a saída. Depois disso, você substitui os valores intermediários dentro da variável de saída, até que a tua variável de saída seja função somente das variáveis de entrada, que nesse exemplo são A, B e C. Ok? Podemos ir para o próximo para vocês massificarem isso? Vamos lá para o próximo então. Exercício 2, olha só. Esse aqui foi passado na última aula também, na aula 24. Variáveis de entrada nós temos variáveis A e B, tá? Variável de saída eu chamei de S. Tudo bem, pessoal? Então, mesma metodologia, hein, pessoal? Nunca se esqueçam da metodologia. Sentido de análise qual é? Você já entendeu, né? Da esquerda para a direita, ou seja, das entradas para a saída. Próximo passo. Para cada porta lógica, eu preciso saber qual é o fruto da sua expressão. Acompanha comigo. Isso é uma operação inversão, isso são operações AND, isso é a operação OU. Tudo bem? Então, na expressão lógica, eu vou representar isso aqui com uma barra superior, né? Um barrado complementado. Na expressão lógica, eu vou representar isso como um produto. Na expressão lógica, eu vou representar como um símbolo de soma. Ok? Próximo caso, vamos atribuir as variáveis intermediárias. Eu chamei esse terminal de K, esse terminal de L, esse terminal de V, esse terminal de Z. Por que, Henrique? Porque eu quis, pessoal. Aqui a atribuição é você que determina, o circuito é seu. O único cuidado que você precisa ter, não pode ser o mesmo nome das variáveis de entrada e não pode ser o mesmo nome da variável de saída. Logo, essas variáveis aqui eu não poderia chamar de A, B ou S. Qualquer outra do alfabeto você pode escolher. Tudo bem? Geralmente é uma letra do alfabeto maiúscula. Tudo bom? Atribuímos todas as variáveis intermediárias. Estão faltando o que agora? Determinar as outras variáveis de entrada, não é isso? Então, acompanha comigo. A variável A, ela entra nessa porta AND superior e nessa porta NOT aqui, né? A variável B, por sua vez, ela entra diretamente na porta AND inferior e nessa porta NOT aqui de cima. Ok? Determinamos todas as entradas e saídas, variáveis intermediárias, os seus respectivos símbolos. Falta determinar os valores das intermediárias agora. Então acompanha comigo. Variável K. Quem é a variável K? É a operação complemento da variável B. Acompanhou aqui, ó. A variável B está aqui. A saída dela é a variável K. Posso dizer com certeza que K é a operação complemento da variável B. Então, K é B barrado, ou B complementado. Tudo bem? Variável L. Acompanha comigo. L é o complemento da variável A. Portanto, eu posso dizer que L é o valor de A complementado, ou A barrado. Tudo jóia? Vamos aqui, determinar V e Z. Quem é a variável V? A variável V é a operação AND entre A e K. Perceberam? A AND K. Então,
A AND K. E a variável Z, por sua vez, é a operação AND de B AND L. Lembrando que Z é saída, B é saída e as variáveis de entrada estão aqui imediatamente na entrada da porta. Então Z é B AND L. B AND L. Tudo bem? O que está faltando ainda? A mais importante, né? A variável de saída. Percebe que S é a operação ou entre V e Z. Então S é V ou Z. Ok? Lembrando de novo, ó, isso aqui eu não posso finalizar aqui, porque V e Z são valores intermediários. A minha saída só pode depender das variáveis de entrada. Ok? Vamos lá fazer aquela substituição? Acompanha comigo no próximo slide aqui. Ó. Isso aqui eu tirei tudo da expressão anterior. Percebam que a variável K, L, V e Z eu deixei entre parênteses. Apesar de não ter colocado aqui o parêntese, pessoal, né? Foi um erro aqui mesmo da digitação. Lá na frente eu coloquei todos eles entre parênteses. Por quê? Vai facilitar na hora da substituição. Tá? Nunca se esqueça disso. Apenas errei ali no slide anterior. Mas sempre coloque entre parênteses. A minha variável S, não precisei porque ela é a minha saída de fato. Então, é ela que nós vamos analisar. S é V ou Z. Tudo bem? Quem é primeiramente a variável V? Acompanha comigo. A variável V é A AND K. Aqui na frente. E a variável Z, quem é? B AND L. Aqui também. Percebeu que ambos ficaram entre parênteses, né? Variável A AND K. E aqui a variável B AND L. Okay? A operação ou permanece aqui no meio. Não mudamos nada. Posso parar aqui nessa expressão? É claro que não, né? A variável K é intermediária e L também é intermediária. Logo, eu preciso substituí-las. Acompanha comigo de novo. Variável S é A AND. O valor de K é B complementado, coloquei entre parênteses. E a variável L é a variável A complementada. Nesse caso aqui, como eu só tenho uma única variável entre parênteses, eu posso tirar ela do parênteses. Ela está sozinha dentro do parênteses. Fica como? A AND B complementada, tirei ela do parênteses mais interno. E a variável A complementada, tirei ela também e coloquei aqui na frente. Perceba que eu inverti aqui a ordem, né? Aqui eu tinha B AND A barrado, agora eu tenho A barrado AND B. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Isso aí é uma propriedade matemática de fato. Como isso aqui é uma expressão lógica, é uma expressão matemática, se aplica aqui também. Então, B AND A barrado é a mesma coisa que A barrado AND B. Se você tiver dúvida sobre isso, né, vamos utilizar o sistema decimal. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Ok? Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Da mesma forma, aqui eu poderia inverter também. Ó. A AND B barrado, eu poderia colocar B barrado AND A. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a nossa expressão lógica completa, que depende só de A e B. Não tem outra expressão, outra variável que não as da entrada. Então, vamos voltar lá para o nosso circuito. Aqui nós temos o nosso circuito e aqui nós temos a variável S de saída. Percebam que só depende das variáveis de entrada, nada mais. Eu poderia apagar essas intermediárias que não fariam diferença agora. Tudo bem, pessoal? Acompanharam aí a metodologia de análise dos exemplos passados na última aula. Eu acho importante a gente filmar essa aula de exercício, porque é para fixar esse conteúdo, querendo ou não, é mais importante. A gente precisa exercitar bastante para poder massificar isso, principalmente a metodologia. Aplicando essa metodologia, pessoal, vocês nunca vão errar nenhum tipo de circuito. Tudo bem? Então, acompanha comigo esse exercício que eu vou deixar para vocês aqui. Ó. Mudei um pouco o nome das letras, né, das variáveis. Chamei aqui de L, K e S. São variáveis de entrada. E a variável que eu chamei de T, que tem uma interrogação aqui, é a minha variável de saída. É ela que eu quero determinar. É isso aqui que eu preciso saber. Qual é a expressão de T? Em função de L, K e S. Aqui você tem várias portas, né? Perceba que eu tenho até uma porta OU com 3 entradas. Né? Aqui eu tenho uma maioria com 2 e aqui eu tenho uma porta OU com 3. Não tem problema nenhum, a operação é a mesma, só vai aumentar um termo. Né? Então, faço esse exercício aqui. Sugiro para vocês, a gente não vai corrigir ele na próxima aula, mas se vocês puderem fazer o exercício e me mandar pelo e-mail, nosso e-mail é ensinoeeducação@gmail.com. Claro, sem tio, né, sem cedilha, tudo junto. Mandem para o nosso e-mail, façam a resolução desse exercício que a gente manda para vocês o valor da resposta correta, vamos dizer assim. Tudo bem, pessoal? Porque nas próximas videoaulas a gente já vai entrar em outra forma de representação, que é tabela verdade. Tudo bem? Então, muito obrigado aí pelo prestígio de vocês.
Na próxima aula a gente vai falar sobre tabela verdade, né? Já é uma nova forma de representação. Vamos falar das características da tabela, né? Como se obter essa tabela. Se você gostou, curta aí o nosso vídeo. Inscreva-se aí no nosso canal, aqui tem um balãozinho para se inscrever, né? Deixa aí seu comentário, sugestão, né? Peço aí que agradecer também todo o pessoal que tem comentado aí nosso vídeo, tem deixado a sua opinião, né? Resolvido os exercícios mandado para a gente corrigir ou a gente apoiar a resolução. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Por favor, se você gostou mesmo aí, favorita, né? Deixa aí seu curtir, deixa seu comentário. O nosso e-mail é ensinoeeducacão, né? @gmail.com. É sem cedilha, sem tio. Se você tiver alguma dúvida que não queira postar lá no comentário, que de repente fica chato, manda para o nosso e-mail, a gente responde, geralmente leva em um dia para responder, a gente não está conectado direto. Quero agradecer aí todo mundo que tem comentado, colocado como favorito aí o nosso vídeo. Muito obrigado pelo apoio de vocês, a gente está fazendo esse material realmente para poder auxiliar, visto que isso não é uma matéria muito simples, né? Ainda mais aí dentro dos cursos técnicos e eventualmente até nos cursos superiores. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima. Um abraço.